Água na Bíblia: purificação, renovação e vida. A água, elemento essencial para a vida na Terra, possui um simbolismo profundo nas Escrituras Sagradas. Ao longo da Bíblia, ela é apresentada como muito mais do que um líquido vital, é um símbolo rico em significados, representando desde a criação do universo até a purificação espiritual do ser humano. Segundo o relato bíblico, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, Gênesis 1, 2. Essa imagem evoca a ideia de que a criação emergiu do caos primordial, sendo moldada pela ação divina. A água, nesse contexto, representa tanto o potencial ilimitado da criação quanto o poder criador de Deus. A água como caos e ordem, as águas primordiais, antes da criação, simbolizam o caos, o indeterminado. Com a ação de Deus, esse caos é ordenado, dando origem ao universo e à vida. A água, portanto, representa tanto o início como o potencial para novas criações. A água como símbolo de purificação. A água é frequentemente associada à purificação e à renovação espiritual. Em diversos rituais religiosos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a água desempenha um papel central nos processos de purificação. Batismo. O batismo, um dos sacramentos fundamentais do cristianismo, simboliza a morte para o pecado e o novo nascimento em Cristo. A imersão na água representa a purificação dos pecados e a renovação espiritual. Abluções. Os rituais de purificação com água eram comuns entre os hebreus, como as abluções antes de entrar no tabernáculo ou no templo. Essas práticas simbolizavam a separação do impuro e a consagração ao serviço de Deus. A água como fonte de vida. A água é essencial para a vida em todas as suas formas. Na Bíblia, ela simboliza a vida abundante e a vitória divina. O maná no deserto. Os israelitas, durante uma jornada pelo deserto, receberam maná do céu e água de rochas milagrosamente fendidas. Esses milagres demonstram o cuidado de Deus por seu povo e a água como fonte de vida em um ambiente hostil. Jesus como a água viva. Em conversa com a samaritana junto ao poço de Jacó, Jesus se apresenta como a água viva que sacia a sede eterna da alma, João 4, 14. Essa afirmação revela Jesus como a fonte última de vida espiritual. A água no Apocalipse. No livro do Apocalipse, a água aparece em diversas visões, muitas vezes com conotações escatológicas. O rio de água da vida que flui do trono de Deus, Apocalipse 22, 1, simboliza a vida eterna e a plenitude da graça divina. A água na Bíblia é um símbolo rico e multifacetado, representando a criação, a purificação, a vida e a salvação. Ela nos convida a refletir sobre nossa própria necessidade de renovação espiritual e nos conectar com a fonte inesgotável da vida, que é Deus. O dilúvio, purificação da terra e novo começo. A narrativa do dilúvio, presente no livro de Gênesis, é um dos relatos mais conhecidos e impactantes da Bíblia. Nela, a água, elemento essencial para a vida, assume um papel paradoxal. Ao mesmo tempo em que é fonte de vida, torna-se instrumento de purificação e juízo divino. A corrupção e a decisão divina. A história se desenrola em um contexto de profunda corrupção moral. A humanidade, em sua totalidade, havia se afastado dos caminhos de Deus, e a violência e a maldade se alastraram por toda a terra. Diante desse quadro, Deus decide purificar a criação e reiniciar a história. A Arca da Salvação. Noé, um homem justo em meio a uma geração perversa, encontra graça aos olhos de Deus. É instruído a construir uma arca, um imenso barco, para salvar sua família e um par de cada espécie animal. A arca se torna um símbolo de esperança e salvação em meio à catástrofe iminente. O dilúvio e a purificação. As comportas do céu se abrem, e as águas cobrem toda a terra, destruindo toda a vida que não estava na arca. O dilúvio é, portanto, um ato de juízo divino, uma purificação radical da terra, livrando-a da corrupção que a havia tomado. Uma nova aliança. Após 40 dias e 40 noites de chuva, as águas começam a baixar, e a arca encalha no Monte Arara. Deus estabelece então uma nova aliança com Noé e com toda a criação. Como sinal dessa aliança, o arco-íris aparece no céu, prometendo que nunca mais a terra seria destruída por uma inundação.
A história do dilúvio nos convida a refletir sobre diversos aspectos da justiça de Deus. O dilúvio revela a justiça de Deus, que não tolera a maldade e a iniquidade. A misericórdia de Deus. Apesar do juízo, Deus se mostra misericordioso ao salvar Noé e sua família, garantindo a continuidade da vida na terra. A importância da obediência. A obediência de Noé à ordem de Deus foi fundamental para a sua salvação e para a preservação da vida na terra. A esperança em um novo começo. O dilúvio marca o início de uma nova era, uma nova oportunidade para a humanidade. O dilúvio como metáfora. A história do dilúvio pode ser interpretada em diferentes níveis. Um relato histórico. Alguns acreditam que o dilúvio foi um evento real, ocorrido em algum momento da história da humanidade. Uma alegoria. Outros veem o dilúvio como uma alegoria, representando a purificação espiritual e a necessidade de um novo começo. Um mito. Para alguns, o dilúvio é um mito, uma narrativa que busca explicar a origem do mundo e da humanidade. Independentemente da interpretação, a história do dilúvio continua a fascinar e a desafiar a humanidade há milênios. Ela nos convida a refletir sobre nossa própria condição, sobre a necessidade de purificação e renovação, e sobre a esperança de um futuro melhor. A travessia do Mar Vermelho, libertação do povo de Israel. A narrativa da saída do Egito e da travessia do Mar Vermelho, encontrada no livro de Êxodo, é um dos eventos mais emblemáticos da história bíblica. Nela, o poder transformador de Deus é demonstrado de maneira espetacular, utilizando as águas como instrumento de liberação e provisão. A travessia do Mar Vermelho, da escravidão à liberdade. Após séculos de escravidão no Egito, o povo de Israel, liderado por Moisés, recebe a ordem de Deus para sair daquela terra. O faraó, no entanto, resiste ao seu coração e persegue os israelitas com o seu exército. Cercados pelo Mar Vermelho e pelo exército egípcio, os israelenses se desesperaram. A mão de Deus. É nesse momento de angústia que Deus intervém de forma milagrosa. Moisés estende a vara sobre o mar, e as águas se abrem, formando um caminho seco no meio do mar. Os israelitas atravessam em segurança, enquanto as águas se fecham sobre os egípcios, os afogando. Simbolismo. A travessia do Mar Vermelho representa muito mais do que uma fuga física. É um símbolo poderoso da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito e da passagem da morte para a vida. As águas que separaram os israelitas dos egípcios representam a barreira que separa o pecado da santidade, a escravidão da liberdade. As águas amargas de Mara, a provisão divina. Após a travessia do Mar Vermelho, os israelenses chegam ao Mara, um lugar onde a água era amarga e imprópria para o consumo. Mais uma vez, o povo murmura contra Moisés e contra Deus. A vara de Moisés. Moisés clama ao Senhor, e este lhe mostra uma árvore. Ao jogar a madeira da árvore na água, ela se torna doce e potável. Simbolismo. As águas amargas de Mara representam as dificuldades e os desafios que o povo de Israel enfrentaria em sua jornada. A transformação da água amarga em doce simboliza a provisão divina em meio às adversidades. Deus não apenas liberta seu povo, mas também cuida de suas necessidades básicas. A história da travessia do Mar Vermelho e das águas amargas de Mara nos ensina diversas lições. A fidelidade de Deus. Mesmo em situações extremas, Deus é fiel às suas promessas. O poder da oração. A oração de Moisés foi o instrumento através do qual Deus agiu. A importância da confiança em Deus. Em momentos de dificuldade, devemos confiar em Deus, mesmo quando as situações parecem desesperadoras. A provisão divina. Deus não apenas nos liberta, mas também provê para todas as nossas necessidades. As águas do Mar Vermelho e as águas amargas de Mara são mais do que simples eventos históricos. Elas são símbolos poderosos da ação de Deus na vida de seu povo. Através dessas histórias, Deus nos revela seu poder, sua misericórdia e seu cuidado. O batismo, símbolo de purificação e renascimento espiritual, um dos sacramentos fundamentais do cristianismo, carrega consigo um profundo simbolismo e significado teológico. A imersão nas águas batismais representa muito mais do que um simples ritual externo, é um ato espiritual que simboliza a morte para o velho homem e o renascimento para uma nova vida em Cristo. A água como símbolo de purificação. A água, ao longo da história bíblica, sempre esteve associada à purificação e à renovação.
Nos rituais judaicos, a água era utilizada para purificar tanto os objetos sagrados quanto as pessoas. No Novo Testamento, essa simbologia é ampliada e aprofundada. O batismo de Jesus. O batismo de Jesus no Rio Jordão marca o início de seu ministério público. Ao ser batizado, Jesus se identifica com a humanidade pecadora e se submete ao plano de Deus para nossa salvação. O batismo como morte e ressurreição. O apóstolo Paulo, em Romanos 6, compara o batismo à morte e à ressurreição de Cristo. Ao sermos batizados, morremos pelo pecado e somos sepultados com Cristo nas águas batismais. Ao ressurgirmos das águas, somos ressuscitados para uma nova vida em Cristo. O batismo como selo da aliança. Ao batismo é também um selo de aliança entre Deus e o crente. Ao sermos batizados, recebemos o Espírito Santo e somos incorporados ao corpo de Cristo. Essa união com Cristo nos garante a salvação e a vida eterna. O batismo e o perdão dos pecados. O batismo é um sinal visível do perdão dos pecados. Ao sermos imersos nas águas batismais, somos lavados de todos os nossos pecados e somos feitos novas criaturas em Cristo. O batismo e a obediência a Cristo. O batismo é um ato de obediência a Cristo. Ao sermos batizados, declaramos publicamente nossa fé em Jesus e nossa decisão de segui-lo. O batismo nas diferentes denominações. A prática batismal varia entre as diferentes denominações cristãs. Alguns praticam o batismo por imersão, outros por aspersão e ainda outros por infusão. Apesar das diferenças nas práticas, o significado teológico do batismo permanece o mesmo: a morte para o pecado e o renascimento para uma nova vida em Cristo. O batismo é um sacramento central do cristianismo, que simboliza a purificação, a renovação e a nova vida em Cristo. Ao sermos batizados, somos incorporados ao corpo de Cristo e recebemos o Espírito Santo. Essa experiência transformadora nos marca para sempre e nos impulsiona a viver uma vida de santidade e serviço a Deus. Jesus e a mulher samaritana, a água da vida eterna. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, narrado no Evangelho de João, capítulo 4, é um dos diálogos mais ricos e significativos dos evangelhos. Nesse encontro, Jesus revela sua identidade como Messias e oferece à mulher um presente inestimável: a água viva, que sacia a sede eterna da alma. A mulher samaritana era considerada uma marginalizada pela sociedade judaica, tanto por ser samaritana quanto por ter tido múltiplos casamentos. Jesus, ao se aproximar dela, demonstra um amor incondicional e uma compaixão que transcendem as barreiras sociais e religiosas. A conversa entre Jesus e a mulher se inicia com um pedido aparentemente simples: dá-me de beber. No entanto, essa solicitação se revela muito mais profunda, pois Jesus está oferecendo algo muito maior do que água física, a água viva, que sacia a sede eterna do coração humano. A mulher samaritana, acostumada a buscar satisfação em relacionamentos superficiais e em bens materiais, não compreende inicialmente o significado das palavras de Jesus. No entanto, ao longo da conversa, ela é confrontada com suas próprias limitações e com a necessidade de uma fonte de água que nunca se esgote. A água viva. Jesus se revela à mulher samaritana como a fonte da água viva, aquela que pode saciar a sede mais profunda da alma. Essa água viva representa o Espírito Santo, que habita em quem crê em Jesus. Ao beber dessa água, a pessoa recebe a vida eterna e nunca mais terá sede. O encontro de Jesus com a mulher samaritana tem um significado teológico profundo: a graça de Deus. Jesus se revela como aquele que busca os perdidos e os marginalizados. Sua graça se estende a todos, independentemente de sua origem social ou religiosa. A natureza de Deus. Jesus se apresenta como Deus vivo, aquele que se revela e se relaciona com os seres humanos. A necessidade da água viva. Todos os seres humanos têm uma sede espiritual que só pode ser saciada por Jesus Cristo. A natureza transformadora do encontro com Cristo. O encontro com Jesus transforma a vida da mulher samaritana, que se torna uma evangelizadora. A história de Jesus e da mulher samaritana nos convida a refletir sobre a nossa própria busca por sentido e felicidade. Assim como a mulher samaritana, muitas vezes buscamos saciar nossa sede em fontes que não nos satisfazem plenamente. Ao nos encontrarmos com Jesus, descobrimos que a verdadeira vida está em um relacionamento íntimo com Ele. A água viva que Ele oferece é um dom gratuito,
que nos transforma por dentro e nos capacita a viver uma vida abundante. O encontro de Jesus com a mulher samaritana é um convite para todos nós a experimentarmos a água viva que ele oferece. Ao bebermos dessa água, somos libertados da escravidão do pecado e somos transformados em novas criaturas em Cristo. O lava-pés, símbolo de humildade e purificação. A narrativa do lava-pés, encontrada no Evangelho de João 13, é um dos episódios mais marcantes do ministério de Jesus. Nele, Jesus, o Mestre, coloca-se como servo, lavando os pés de seus discípulos. Esse ato aparentemente simples carrega consigo um profundo significado teológico, revelando a natureza de Deus e o chamado à humildade dos cristãos. A Páscoa judaica estava se aproximando, e Jesus e seus discípulos haviam se reunido para a ceia pascal. Durante a ceia, Jesus se levanta, tira suas vestes exteriores e pega uma bacia com água e uma toalha. Em seguida, começa a lavar os pés dos discípulos, um a um. O ato de lavar os pés tinha um significado especial na cultura judaica. Era a tarefa dos servos lavar os pés dos convidados, pois as pessoas caminhavam descalças ou com sandálias abertas, trazendo poeira e sujeira para dentro de casa. Ao realizar esse ato, Jesus estava invertendo os papéis sociais estabelecidos, demonstrando uma humildade radical. A humildade de Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, Jesus revela sua natureza de servo. Ele, o Filho de Deus, se coloca a serviço daqueles que ama. O chamado à humildade, Jesus convida seus discípulos a seguirem seu exemplo. A verdadeira grandeza não está em ser servido, mas em servir aos outros. A purificação espiritual. A água utilizada para lavar os pés simboliza a purificação. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus os estava purificando espiritualmente, preparando-os para a nova vida em Cristo. O novo mandamento. Após lavar os pés dos discípulos, Jesus institui um novo mandamento, que se amem uns aos outros, assim como ele os amou. O lava-pés se torna um símbolo desse amor sacrificial. A relevância para os cristãos. A história do lava-pés continua a ser relevante para os cristãos hoje. Ela nos desafia a ser humildes. A humildade é uma virtude essencial para o cristão. Ao seguir o exemplo de Jesus, devemos estar dispostos a servir aos outros, independentemente de suas posições sociais. Amar ao próximo. O amor ao próximo é o maior mandamento. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus nos mostrou o que significa amar de verdade. Servir uns aos outros. A igreja é um corpo de Cristo, e cada membro tem um papel importante a desempenhar. Devemos servir uns aos outros com alegria e disposição. O lava-pés é um ato que transcende o tempo e a cultura. Ele nos revela a natureza de Deus e nos convida a viver uma vida de serviço e amor ao próximo. Ao seguir o exemplo de Jesus, podemos experimentar a verdadeira alegria e satisfação que vem de colocar as necessidades dos outros acima das nossas. A Nova Jerusalém e o Rio da Vida. O livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, apresenta visões escatológicas e simbólicas sobre o futuro. Uma das imagens mais poderosas e inspiradoras é a da Nova Jerusalém, descrita como a cidade celestial, onde Deus habitará com seu povo. Nessa cidade radiante, um dos elementos mais destacados é o Rio da Vida, que flui do trono de Deus e traz consigo a promessa de vida eterna e renovação. A Nova Jerusalém é descrita como uma cidade perfeita, construída em ouro puro e adornada com pedras preciosas. Ela desce do céu como uma noiva adornada para o seu esposo, representando a união final entre Deus e seu povo. Essa cidade é um símbolo da nova criação, livre do pecado, da dor e da morte. O Rio da Vida, fonte de vida eterna. No centro da Nova Jerusalém flui um rio cristalino, proveniente do trono de Deus. Esse rio é chamado de Rio da Água da Vida e traz consigo a promessa de vida eterna e abundante. As águas desse rio possuem um poder transformador, curando e renovando tudo o que toca. A Árvore da Vida. Às margens do Rio da Vida cresce a Árvore da Vida, que produz 12 frutos diferentes a cada mês. Essa árvore representa a abundância e a provisão divina. Ao se alimentar de seus frutos, os habitantes da Nova Jerusalém desfrutarão de vida eterna e plena. A água como símbolo. A água, ao longo da Bíblia, sempre foi um símbolo de vida, purificação e renovação. Na Nova Jerusalém,
O rio da vida representa a presença constante de Deus, que sacia a sede espiritual de seus filhos. A imagem do rio da vida na Nova Jerusalém possui um profundo significado teológico, a presença de Deus. O rio flui do trono de Deus, indicando que a presença divina permeia toda a cidade. A vida eterna. A água viva é fonte de vida eterna, garantindo aos habitantes da Nova Jerusalém uma existência livre da morte e do sofrimento. A renovação. O rio da vida possui um poder transformador, renovando e purificando tudo o que toca. A comunhão com Deus. Ao beber da água do rio da vida, os habitantes da Nova Jerusalém desfrutam de uma comunhão íntima e constante com Deus. A visão da Nova Jerusalém e do rio da vida nos oferece esperança e encorajamento. Ela nos lembra que um dia experimentaremos a plenitude da vida em comunhão com Deus. Sede espiritual. A sede por Deus é inerente à natureza humana. O rio da vida nos convida a buscar essa água viva, que sacia nossa sede mais profunda. Renovação. A vida cristã é um processo contínuo de renovação. Ao nos conectarmos com a fonte da vida, somos transformados à imagem de Cristo. Esperança. A Nova Jerusalém é a nossa esperança futura, o lugar onde finalmente experimentaremos a paz, a alegria e a felicidade plena. A imagem da Nova Jerusalém e do rio da vida é um convite à esperança e à transformação. Ela nos lembra que a vida eterna é uma realidade que, através de Jesus Cristo, podemos ter acesso a essa vida abundante. Ao contemplar essa visão, somos motivados a buscar uma vida mais próxima de Deus e a viver com a expectativa da nova criação. Ao longo desta jornada, exploramos diversos momentos bíblicos nos quais a água desempenha um papel central. Desde o dilúvio, que simbolizou a purificação e um novo começo, até o rio da vida na Nova Jerusalém, que representa a vida eterna, a água se revela como uma poderosa metáfora para a transformação espiritual. A jornada espiritual é como um rio que nos leva a águas mais profundas e uma experiência cada vez mais rica com Deus. Ao longo desse caminho, encontraremos desafios e momentos de purificação, mas também a certeza de que Deus está conosco, nos guiando e transformando. Agradecemos a todos que acompanharam este vídeo até aqui. Sua presença é muito importante para nós. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever em nosso canal. Ative também o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos, podemos aprofundar nosso conhecimento da Bíblia e crescer em nossa fé.